sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. Verso 5. Irmãos, o tema que eu quero trabalhar nesse segundo culto é a sensibilidade de Deus, a sensibilidade de Jesus, a sensibilidade que o Senhor tem. Essa história do capítulo 20 de 2 Reis, 38 de Isaías, 32 de 2 Crônicas, fala de um rei chamado Ezequias, Ezequias. E esse homem, ele prova, ele experimenta a sensibilidade de Deus. Amém? Mas olha aqui para mim, irmãos. Amanhã à noite teremos oração aqui na igreja de 6 horas. Eu queria que, se você pudesse e quisesse, principalmente você que tem um carro, eu queria, depois da oração, sair daqui e ir lá na casa da irmã Maria, dar um abraço nela. Quem é a irmã Maria, pastor? É a mãe que sexta-feira agora, ela perdeu seu único filho de 15 anos de idade. O menino tirou a sua própria vida. Eu falava com um psicólogo sábado à tarde. Eu queria que você, pai, mãe, prestasse bem atenção. O psicólogo disse: pastor, esse menino denunciou, deu sinais em algum momento que ia acontecer alguma coisa. E o psicólogo disse que o problema é que nós, pais, não estamos atentando para esses sinais. Porque a gente trabalha tanto, chega em casa, vai mexer no celular e não percebe os filhos dando sinais que alguma coisa está errada. Então a gente, pai, precisa chegar em casa do trabalho, eu sei que é cansado, mas precisamos dar atenção aos nossos filhos com qualidade. Prestar atenção, olhar o celular dele, com que ele está conversando, quem são os amigos dele, porque ele está triste, porque ele está calado, porque ele está se isolando no quarto, porque ele está dando sinais que alguma coisa está errada. O jornalista disse que depois da queda do avião da Marília Mendonça, vão mudar algumas coisas no controle aéreo, tráfego aéreo. A Câmara dos Deputados já estão colocando emenda para ver isso. E a gente, pais, os nossos filhos, adolescentes estão se matando e a gente não está nem aí com isso. E a gente não está nem aí com tudo isso que está acontecendo. Então a gente precisa urgentemente sentar com nossos filhos e conversar com eles. Terminou o primeiro culto, um casal que disse que queria ficar na igreja. Eu perguntei de onde eles eram. Eles que eram de Salema. E ele disse: eu sou tio do menino, pastor. Eu disse: o que foi que houve com ele? Ele disse: são pais separados. Esse menino foi acumulando angústia, tristeza pela falta do pai. E isso foi um dos fatores que contribuiu também. Entende? Então eu queria que, se você quisesse e pudesse, amanhã, depois da oração, nós vamos lá na casa. Já procurei saber onde é. É no conjunto aqui Nossa Senhora da Penha. Ela frequenta a igreja do pastor Cabeto. Mas não importa, irmão. Nós somos uma igreja. Nós somos um povo só. Não importa isso. A gente tem que amar nossos irmãos e nos preocupar com eles. Não importa. Não é denominação que nos separa. Jamais. Eu não sou religioso. Eu sou crente em Jesus. Nada disso vai nos separar. Então, se você quiser, amanhã nós vamos lá na casa da irmã Maria. Temos também o irmão Ailton. O filho dele morreu de Covid no ano passado. Também ele está muito triste.
E a gente pode, se der tempo, e a gente vai lá na casa da irmã Maria e vai aqui na casa do seu Ailton, que enfrenta a clínica Seu Doutor. Vamos fazer isso. Um abraço nosso vai ser importante nessa hora. Uma mãe que você não imagina como ela está. Amém? Quarta, culto. Sexta, temos um culto em ação de graça na casa da irmã Bárbara, ali em frente à padaria do Júnior. Sábado, nosso culto jovem. Domingo, nosso culto de manhã, 9 horas da manhã, culto matutino, 5 da tarde e 7 da noite, os nossos cultos. Amém, igreja? Irmãos, esse rei Ezequias, Deus fez ele prosperar de uma maneira muito poderosa. Esse homem, ele agasalhou muita riqueza, um poderio militar enorme. E aí o rei da Babilônia, vendo toda a prosperidade desse rei, que era um rei temente a Deus, um homem de Deus. E aí o rei da Babilônia, que era os inimigos de Deus, disse que ia enviar homens para conhecer e saber o que é que está acontecendo em Judá. Só que eu quero dizer uma coisa, olha aqui para mim. O inimigo das nossas almas, ele se apresenta de duas maneiras. Primeira maneira, como cobra, uma serpente. Ele é prudente, ele calcula. Você vê que a cobra não fica picando, ele vê a hora de dar o bote. Então o inimigo, ele se apresenta como uma serpente, é prudente, é cauteloso. Mas na outra aparição dele é como um leão, para devorar e destruir. Foi assim que os assírios fez com Israel, no reino do norte. Destruiu e devastou Israel. E aí o pecado do rei Ezequias foi se vangloriar, se orgulhar de toda a riqueza e de todo o poderio militar. E aí ele abre as portas e mostra aos inimigos. Aí Deus manda uma enfermidade como disciplina para corrigir e para que ele se arrependesse dos seus pecados. O que é que ele faz diante da enfermidade mortal? A Bíblia diz que ele cai de joelho e pede perdão ao Senhor. Se arrepende dos seus pecados. E o que Deus faz? Deus envia um profeta, lhe dando uma oportunidade para que ele pudesse se arrepender e viver. E esse profeta dá uma mensagem para esse rei. O tema da mensagem é a sensibilidade de Deus. Olha aqui. Você acha que Deus é sensível à tua dor? Você acha que Deus não sente a tua dor? Você acha que Deus não está vendo teu sofrimento? Você acha que Deus não está vendo o que se passa no seu coração, no seu travesseiro, no seu quarto? Quem sabe você se apresenta na repartição de trabalho, no trabalho, ou para a sociedade uma pessoa feliz e contente, mas Deus sabe a angústia, a tristeza do seu quarto. Deus sabe das lágrimas que são derramadas no seu chuveiro. E Ele não é insensível à nossa dor, Ele sente a nossa dor. Isso é maravilhoso, de servir a esse Deus sensível, que não deixa passar a minha dor, e que não me deixa só diante dessa dor. Ele sente, Ele me ajuda, Ele me responde, Ele me fortalece, Ele diz ao coração: eu estou do seu lado, você não está só. Eu quero que você volte para casa e passe essa semana entendendo que existe um Deus que é sensível à tua dor. Existe um Deus que é sensível ao teu choro. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: o choro pode durar uma noite, mas esse Deus que é sensível, Ele traz contentamento, alegria e paz ao amanhecer. Amém? Você não está só não, meu irmão. Deus está do seu lado. Ele chora. Quer uma prova disso? Jesus olhou para Jerusalém e chorou, porque disse: eu queria
como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas para proteger. Eu queria fazer isso com vocês, vocês que não quiseram, se afastaram de mim, se desviaram de mim. Está vendo você vulnerável à ação do diabo? É porque você quer viver longe de Deus, longe da proteção do Senhor. Mas se você reconhecer que Ele quer te proteger, como um bom pastor, como guarda de Israel, se submeta à vontade e vá para esse abrigo seguro. Vá para esse abrigo seguro. Vá para esse lugar. Há anos atrás, Débora me incentivou a assistir um filme. Eu não gosto de filme de terror. Olha, quando é negócio de terror, eu não estou fora. Mas ela disse, assista, a história é boa, eu vou assistir. E aí, esse filme, as pessoas viam um vulto e morriam. Era uma coisa terrível. Viu um vulto, uma sombra, morria. E quem fechasse os olhos para aquele vulto não morria. E aí essa mãe, para salvar seus filhos, ela vedava os olhos das crianças, para as crianças não ver o vulto, para não morrer. E essa mãe vedando os olhos dela e dos seus filhos, para chegar num lugar, porque tinha um lugar que era um lugar seguro, era um paraíso, era um lugar onde esse vulto, essa sombra, não chegava lá. Essa mãe luta e chega lá e entra no lugar. Era um lugar maravilhoso, irmão. Um paraíso. E aí, porque aquela sombra, o vulto não chegava naquele lugar, porque todo mundo era cego. Todo mundo lá era cego, irmão. Eles não viam o vulto, a sombra maligna. Irmãos, olha aqui. Quantas vezes você, mulher, diz assim: ou eu fecho os olhos para certas coisas, ou meu casamento acaba. Ou eu fecho os olhos e deixo Jesus me conduzir para a vida e para o bem e para a salvação, ou o casamento acaba. Ou você fecha os olhos, irmãos, e deixa Jesus te tomar pela mão e te conduzir no caminho da vida, ou nós morremos. Porque o que nós estamos vendo são muitas coisas terríveis, irmão. É muita imprudência, muita irresponsabilidade, muita falta de compromisso. É muita coisa. Muita gente dura de coração, muita gente teimosa, bate o pé e se acha verdadeiro, bate o pé. E aí vão pelo caminho da destruição. Fecha os olhos espirituais, fecha os olhos da vida e diga: Jesus, me toma pela mão e me leva, porque o Senhor me conduzindo, nenhum mal sucederá na minha vida e nem na minha família. O que esse rei fez, irmão? Pede perdão. E o que foi que Deus fez? Olha o texto. Olha o texto. Volta. Vai para o versículo 4, Joãozinho, para entender essa volta. Não, a gente não entende. Ainda que Isaías, volta o 3, melhor, Joãozinho. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, confiança, com o coração inteiro, coração pleno, completo. Imagina nós que estamos vivendo o coração pela metade no reino e na obra e diante de Deus, irmão. Imagina eu e você, que ora o mundo, ora Deus, ora o pecado, ora Deus, ora a igreja, ora o mundo. Esse homem vivia com o coração inteiro diante de Deus e fez o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Ele orando dentro da enfermidade mortal. 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo, foi que Deus disse ao profeta. A saída do profeta à casa do rei era Deus dando uma oportunidade para ele, para que ele se arrependesse dos seus pecados e voltasse o coração para Deus. Está vendo hoje? Eu disse isso no primeiro culto. Hoje
Deus está dando uma oportunidade para você de se arrepender dos seus pecados, de voltar seu coração para Deus, para que não haja destruição total na tua vida. Deus dá oportunidade. Deus é o Deus da oportunidade, sabia disso, irmão? Lembra do filho pródigo? É Deus mostrando ao mundo que Ele é Pai, é Deus da oportunidade. Por isso que eu e você não devemos fechar o fluxo das oportunidades. Se é pecador e se arrepende, venha, meu irmão, e se entregue a Jesus. Eu não vou ser irmão mais velho, eu vou seguir os passos desse pai. Verso 5, volta e diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor. Primeira coisa aqui, ó. O Deus de Davi, teu pai. Primeira lição: ouvi a tua oração. Um Deus que é sensível é o Deus que ouve a nossa oração. O que é ouvir a oração? É apenas escutar. Ouvir a oração é dar atenção e responder a oração. E responder nossas orações. Veja o que diz em Mateus capítulo 6, Joãozinho. Parece-me que é o versículo 10. Mateus 6, verso 10. Verso 5. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé. Não é esse não, Joãozinho. É aquele que diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Qual? O 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, sabe, naquele lugar secreto, naquele lugar seu, que você separa para falar com Deus, para se relacionar com Deus. Quando você entrar no seu quarto, fecha a porta, tranque a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele o quê? Te recompensará. Te recompensará. Deus é o Deus sensível que ouve a oração do seu povo, que escuta e que responde. Esse Deus que quando nós oramos, irmãos, Ele responde às nossas orações. Ele jamais deixará as nossas orações sem resposta. Agora existem 3 maneiras de Deus responder às nossas orações. Primeira maneira, sim. Segunda maneira, não. Terceira, espere. Todas essas 3 são bênção para nossas vidas. Amém? Sim, meu filho, eu vou te dar, abençoar. Não, meu filho, não é bom para a tua vida. Espere um pouco mais. Eu estou preparando você. As crianças de hoje, os pais parece que só querem dar sim para os seus filhos. Não faça isso, você vai estragar seus filhos. O não educa, o não ensina. Sofia tem 9 meses, eu digo não faça, ela se esperneia, eu digo é não e pronto, rapaz. Não é não, porque o não ensina, o não educa. Porque se você só diz sim, quando ele crescer, que ele recebeu o não, ele vai se voltar contra você. O não de Deus é bênção para a minha vida. O sim de Deus é bênção. O espere de Deus é bênção para nossas vidas. Esse Deus que é sensível, Deus não rejeita nenhuma só das nossas orações. O ouvir de Deus se relaciona com o seu melhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Então a primeira lição, a primeira verdade, volta lá, Joãozinho, do texto, é que esse Deus que é sensível, Ele ouve, Ele escuta a minha oração. Muitas vezes você
sente ou pensa que Deus não está escutando, ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Porque Ele é um Deus sensível. Ele é sensível. Ele é sensível à nossa dor. Ele é sensível ao nosso sofrimento. É sensível. E aí, Êxodo capítulo 3, Joãozinho, do verso 6 ao 8. Olha o que Moisés disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus está vendo a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento, que só você sabe. Eu vi a aflição do meu povo. E agora, ele fica parado, estacionado, diante das aflições do seu povo. E aonde está esse povo? Esse povo está sofrendo aonde? Lá no Egito. O mundo simboliza o Egito. Deus está vendo aqui agora a tua dor e o teu sofrimento. E o que Deus faz? Ouvi o seu clamor, e por causa dos seus perseguidores, daquele que tem oprimido, e por causa do seu sofrimento, que Deus fez, ao 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus viu a aflição, Deus viu o sofrimento do povo. O que foi que Deus fez? Em Cristo Jesus, Deus desce do céu para vir ao encontro do povo. Deus em Cristo vem ao encontro desse povo que tanto sofre, que tanto geme, que clama por socorro. E Ele vem a fim de levar-nos a uma terra que emana leite e mel. Mas nessa terra ampla, boa, próspera, já está sendo habitada lá por inimigos. Quem? Cananeus, Heteus, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. O pior é o Jebuseu, porque ele está em cima. E quando Israel tenta expulsá-los, eles lançam pedra, porque a posição deles em cima é favorável. Mas Deus disse: expulsa todos eles, e herdam a terra que eu prometi. Herdam a terra que eu prometi. Volta lá para o texto, Joãozinho. Segunda lição: Deus ouve as nossas orações. Segundo lugar, envia as tuas lágrimas. Ele conhece a nossa dor e é sensível à nossa angústia. A oração é a dor do filho mexendo com o coração do pai. Eu vou repetir essa frase. A oração é a dor de um filho mexendo com o coração de um pai. Vocês estão vendo o filme José, né? Os irmãos de José vêm comprar comida. José o reconhece. Em um momento José entra em um lugar para chorar, sentindo a dor, chorando ali. Mas José, diante da dor e do choro, ele não desiste de ensinar seus filhos. Ele não desiste. Ele disse: está doendo, estou chorando, lamentando, mas meus irmãos precisam aprender para que não errem mais. Mãe, pai, o seu não tem mexido com a sua alma, com o seu coração, tem apertado, porque cada tapa, cada surra que um pai dá no filho dói mais nele do que no filho. Mas mesmo assim, diante do choro do coração, discipline seus filhos, para que você não chore amargamente vendo seu filho sendo condenado para o inferno. Eu aprendi uma coisa antes de casar, e dizia assim, o pastor dizia assim para mim: Berenil, você vai casar? Faça seu filho chorar hoje, para ele não fazer você chorar depois. Tem muitos pais que não querem ver seus filhos chorando hoje, mas eles vão presos, estão na cadeia apanhando, e os pais chorando
e lamentando hoje. Faça ele chorar hoje, para que ele depois não faça você chorar. Quantas mães estão lamentando, quantos lares chorando, porque não fizeram seus filhos chorar, disciplinando, corrigindo, e hoje estão aí presos na cadeia, num presídio, e filhos na maconha, no homossexualismo, se prostituindo, e as mães chorando e lamentando, porque nunca quiseram corrigir a tempo. Chore, está doendo, tá, mas corrija, disciplina. Discipline. A oração é a dor do filho mexendo com o coração do pai. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a promessa do teu servo. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Eu vi as tuas lágrimas, tua oração. Eu sou sensível às tuas lágrimas. Quantos maridos hoje vê a mulher chorando e não tem sensibilidade? Quantos pais vê os filhos chorando e não há sensibilidade? Quantos filhos vê os pais chorando e não são sensíveis à dor? Nós precisamos ser igual a Cristo, sensível à dor do outro, sensível ao sofrimento do outro. Terceira lição, o texto diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Qual é a garantia do perdão? Qual é a garantia que Deus nos dá? A promessa que Ele nos dá diante do arrependimento do pecado é nos curar, é nos sarar. Olha o que diz 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Olha o que diz. Se o meu povo, Deus tem um povo, e somos nós, que chama pelo seu nome, conhece o nome dele. Se esse povo que chama pelo meu nome, eles se humilham, não há glória, não há vanglória, não há orgulho, há humilhação, há humildade. Ele ora, ele me busca, eles se convertem dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração que se fizer nessa casa, que se fizer nesse casamento, que se fizer nessa igreja, que se fizer nessa cidade, nessa nação, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Irmãos, há uma história, há um relato maravilhoso. Eu fiquei maravilhado quando entrei para ver a história das Ilhas Fígês. Procura no Google lá, Ilhas Fígês. Veja a história dessa ilha. Essa ilha, elas comiam carne humana. Essa ilha era uma ilha de muito pecado. E houve uma guerra civil. E um daqueles cidadãos clamaram a Deus, arrependido dos seus pecados. Essa ilha tinha corais e os peixes eram de monte ali. Quando essa ilha começou a viver uma vida de canibalismo, de pecado, esses peixes fugiram daquele coral. Quando esse povo em massa se arrepende dos seus pecados, volta todos aqueles peixes. Todo mundo nessa ilha é crente. Todo mundo é crente. Duas coisas que não tem naquela ilha: delegacia e hospital. Porque ninguém briga, todo mundo é temente a Deus. E Deus curou aquela ilha. Entra no Google e pesquisa, olha a história, é linda a história. O prefeito, o presidente, o governador, todo mundo é crente. Todo mundo. Está vendo o Brasil vivendo isso? É porque, irmão, eu e você não nos convertemos de verdade. Nós somos do grupo daquele povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Por isso que eles voltam para o pecado. Por isso que eles têm saudade, sentem falta do pecado e do mundo. Mas quando
o Evangelho entra nos nossos corações e muda e converte nossos corações, irmão, Deus sara, Deus cura. Eu conheci uma família em Bahia e fui convidado para dar uma palavra, isso há 25, 30 anos atrás. Uma senhora cometeu um adultério, os filhos já tudo grande, moças e rapazes, odiaram a mãe, não quer saber da minha mãe, não saber. Me chamaram para levar uma palavra. E eu disse, olha, tem 2 pecados que Deus não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de perdão. Perdoe a mãe de vocês. Irmão, todos os filhos perdoaram, abraçaram a mãe. A mãe volta para casa. Hoje estão lá, a família, vivendo unido para a glória de Deus, porque perdoaram uns aos outros. Deus curou aquela família, Deus restaurou aquela família, porque eles reconheceram que deveriam perdoar. E se essa nação perdoar, pedir perdão a Deus e Deus perdoar, Deus cura essa nação, Deus cura essa cidade para a glória dEle. Que é o Deus de Mamanguape, irmão, que é o Deus de Mamanguape. Nós devemos declarar que o Deus de Mamanguape é Jesus de Nazaré e não o padroeiro. Que é o Deus do Brasil, igreja, é Jesus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Preciso declarar que o Deus da minha família é Jesus. Então se arrependa, busque a Deus, pague o preço e você vai ver Deus fazer grandes coisas. Tem muitas famílias que Deus fez, não faz na tua, por quê? Deus faz. Deus faz. Volta lá, Joãozinho. Deus viu o choro. Deus te cura completamente, definitivamente, imediatamente. Deus é soberano para fazer um milagre em sua vida. Ele tem compaixão e misericórdia de nós. 3 lições aqui, irmão. Porque Deus é sensível, Ele escuta nossas orações, Ele vê as nossas lágrimas, e a promessa é: eu vou te curar. Eu vou te curar. Eu não sei, irmão, porque eu sou de um mundo, de uma geração diferente de muita gente. Quando eu escuto assim uma pessoa dizer assim, pastor, o meu coração é cinza, é difícil de perdoar, eu não entendo isso. Não entendo isso, irmão. Eu não entendo isso. E mais uma pessoa sendo crente, conhecendo a verdade, tem um coração cinza, um coração preto, um coração negro, escuro. Eu não entendo, você não é crente. Porque coração de crente, irmão, é alvo mais que a neve. Coração de crente é mole, é sensível. Ele perdoa, ele pede perdão, ele reconhece, ele é de Deus. Eu sou assim. Sofremos mais que outro, mas é assim, fazer o quê? Então Deus, por Ele ser sensível, Ele escuta nossas orações, Ele vê as nossas lágrimas e Ele te cura. Você está doente da alma, está doente do coração, Jesus está aqui para te curar. Ele é o médico dos médicos para nos curar. Agora você precisa reconhecer que é doente. Nós vivemos numa cultura ainda muito do passado. Os antigos, a cabeça do vozinho é assim: eu nem vou fazer exame, senão eu vou descobrir um monte de doença. Então nem vou no hospital. Aí quando descobre o câncer, já morre. Porque se ele descobrisse, se eu fizesse periodicamente exame, se descobrisse o câncer, previamente era curado. Mas na cabeça do vozinho não vou nem no hospital, porque eu vou descobrir doença. Tem muito crente assim, irmão, sabe? Que acha que não deve buscar ao Senhor, Deus, tentar enxergar quem Ele é, como é o coração dEle, como está o coração dEle, o que Ele pensa, para que Ele possa colocar tudo isso diante da cruz. O Senhor está aqui, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer um milagre na minha vida. Amém? Qual é a aplicação de tudo isso? Em primeiro lugar,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque Deus disse a Isaías dizer ao rei que ele colocasse em ordem sua casa. Deus disse a Davi que o trono de Davi jamais ficaria sem sucessor. Então Ezequias estava preparando um sucessor para governar o reino, porque ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas esse rei, mesmo com sentença de morte, ele se arrepende e Deus volta atrás. Você sabia que Deus, ele volta atrás daquilo que ele falou? Se Deus disse que ia matar, se Deus disse que ia ferir, mas se você se arrepender de seus pecados, Deus volta atrás e perdoa. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê, irmão? Está aqui. Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse, mas se tiver lá 10. Ele disse, eu não faço não. Está vendo a vida que você está vivendo hoje? Se você se arrepender, Deus perdoa todos os teus pecados. E quando havia sentença de morte, Deus dá vida. Vida. Vida abundante. Segundo lugar, orem. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra, Senhor, como eu andei, lembra o que eu fiz, como eu andei na tua presença. Eu quero dizer para você, Deus nunca esquece o que você fez na obra do Senhor. Eu não. Homem esquece, homem não agradece, mas Deus nunca esquece o que você fez na obra do Senhor. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus nunca esquece. Nunca. O que você fez. Segundo lugar, confesse a Deus. Lembra-te de como eu andei na tua presença, com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Só Deus pode acrescentar. E acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. E vou livrar você da mão dos assírios, vou defender você, vou guardar você, porque você, por amor do meu servo Davi. Por último, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que, igreja? É fiel. Então guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Ele é fiel para cumprir. Eu convido o grupo para a gente cantar. Convido o grupo